Boa tarde. Estamos começando a apresentação do nosso trabalho para o Dia Mundial da Preservação Digital de 2020. Agradecemos o convite da Cariniana e a oportunidade de compartilhar essas informações com vocês. Esse trabalho consiste numa metodologia que está sendo feita para o levantamento de dados sobre preservação digital e acesso pós-cancelamento para o portal de periódicos da CAPES. Meu nome é Sônia Boeres, eu trabalho no portal e o meu contato está aqui. If you can't speak Portuguese and can't understand me, I've translated to English in blue in these slides, okay? Welcome. Bom, o que é o projeto e como ele está sendo feito, né? Esse projeto consiste na análise das propostas que o portal recebe das editoras. Essas propostas, no futuro, vão gerar os contratos. Então, eu fiz a análise de cada proposta, de cada contrato que está em vigor até 2020, e de lá foram extraídas as informações a respeito de como eles preveem a preservação digital e o acesso pós-cancelamento ao conteúdo que é contratado e pago. Lembrando que a previsão de preservação e de acesso pós-cancelamento só é válida para os periódicos, porque é em relação a eles que pode ser feita a aquisição. As bases de dados não prevêem aquisição. Bom, vamos começar definindo quais são os nossos termos para esse trabalho, né? No Brasil, o portal de periódicos da CAPES é muito conhecido, então eu vou falar rapidamente para o nosso público não brasileiro. Ele é uma biblioteca virtual que tem como objetivo dar acesso à produção científica nacional e internacional, e desde que ele foi criado, esse acesso passou a ser mais democratizado. Então, tanto as universidades brasileiras públicas quanto as privadas passaram a ter acesso de uma forma mais barata e reduzindo as diferenças regionais que eram muito acentuadas antes do surgimento do portal. Então, antes, por exemplo, o acervo que as universidades no norte do país tinham acesso era bem diferente, por exemplo, do conteúdo que as universidades do Sudeste tinham, por várias questões, inclusive por questão financeira. É caro o acesso, então, por meio do portal, foi criado um modelo de consórcio de bibliotecas que é único no mundo e é 100% financiado pelo governo. Então, isso fez com que esse acesso passasse a ser mais democratizado e essas diferenças fossem praticamente reduzidas ao mínimo. Preservação digital para esse trabalho é a preservação das informações que estão em formato digital, e sobre elas são utilizadas várias estratégias, como, por exemplo, a emulação, a migração, o encapsulamento, a preservação da tecnologia e várias outras. Isso para manter disponível essa informação digital ao longo do tempo. PCA, que é acesso pós-cancelamento. A sigla vem da expressão em inglês Post Cancellation Access, que é extremamente importante para quem trabalha com periódicos. O que é esse acesso pós-cancelamento? É a permissão de que o conteúdo que foi contratado vai continuar sendo acessado mesmo depois que o contrato foi encerrado. Já lá desde 2007, Rosenthal nos lembrava que esse pacto, essa concordância, está sujeita a um acordo com os editores, para dar acesso depois que a assinatura é encerrada. Dessas propostas, nós extraímos as informações de que eles dão acesso, tanto como preservação, como PCA, via sistemas comerciais, que são o LOX, CLOX e o pórtico, e de várias outras maneiras. Por exemplo, dando acesso por meio da página do editor, por meio do envio de um objeto, por exemplo, um DVD, e aí o portal tem que guardar esse objeto e enfim, e dali extrair o conteúdo. Então, tem várias outras formas além dos sistemas. O portal de periódicos da CAPES, agora em novembro, está completando 20 anos de existência.
Então, eu já estou usando esse logo dos 20 anos. E nós temos acesso, pagamos os sistemas Pórtico e o Clocks. Foram feitas 3 perguntas que nortearam essa metodologia que eu estou apresentando para vocês. A primeira é: que editores disponibilizam nas propostas comerciais os sistemas e outras maneiras a que elas dão acesso tanto para a preservação quanto para o PCA? A outra pergunta é: quais são os sistemas e as formas que são utilizados por elas? E a outra é como que acontece a preservação e o acesso pós-cancelamento a esse conteúdo que foi pago, tanto durante a vigência do contrato, quanto depois que o contrato se encerra. Alguns dados quantitativos em relação ao portal. O portal é um serviço muito robusto, ele abrange todo o território nacional e ele tem uma previsão de crescimento de mais de 25%. Eu vou deixar esse slide que está em inglês para que todos consigam acompanhar as informações. Bom, nós atendemos a 426 universidades no Brasil. Os dados foram retirados do relatório de 2018, 2019, porque o de 2020 ainda não estava disponível no momento da pesquisa, e naquele momento nós tínhamos 109 contratos em vigor. Hoje nós já temos mais, temos cerca de 130 contratos. Nós contamos com 49 mil assinaturas de periódicos que nós disponibilizamos para essas 426 universidades, 23 assinaturas de bases de dados, 126 bases de dados de referência e de resumos, 12 bases de patentes, e disponibilizamos 300 mil documentos em texto completo de todo tipo, dos mais variados, desde livros, proceedings de congresso, enciclopédias, estatísticas, partituras musicais, objetos em 3D. Então, o que nós oferecemos é um conteúdo muito variado e rico. Por que fazer um trabalho como esse? Primeiro, porque todo o acervo está no formato digital, então, por isso, a gente precisa ter a previsão de que ele está sendo preservado e de que a ele nós poderemos ter acesso, inclusive depois que a assinatura for cancelada. Depois, porque ele é um trabalho inédito, nos 20 anos do portal, nunca foi feito um trabalho como esse. Um outro motivo é porque, frequentemente, o portal, como serviço público brasileiro, passa por auditoria, e os auditores nos questionam, dado o grande investimento que está sendo feito para pagar as assinaturas, qual a previsão que nós temos de que ele está sendo preservado, de que o nosso público vai ter acesso constante a ele, e inclusive de que o que foi pago nas assinaturas tem a previsão de acesso quando o contrato acabar. E também porque é um trabalho que serve para balizar uma tomada de decisões. Por exemplo, no caso de um desbaste do acervo, o conteúdo que não tem a previsão de acesso depois que as assinaturas acabarem, é um conteúdo que provavelmente pode ser priorizado para não ser renovado. Esse trabalho já foi feita uma parte no primeiro semestre de 2020 e está sendo continuado e atualizado agora em outubro de 2020, né? De onde saem essas informações? Elas saem da análise das propostas que as editoras nos enviam e que ficam disponíveis para acesso pelo SEI. E quem nos fornece essas informações? As editoras e os fornecedores, né, que disponibilizam essas informações para a gente. Eu trouxe aqui a imagem de uma página do SEI, do Sistema Eletrônico de Informação, que é um sistema do governo. Então, vocês podem ver que nós temos aqui os processos, esses processos são extensos, nós temos aqui esses quadradinhos que são as pastas, em cada processo SEI é possível incluir até 11 pastas, em cada pasta é possível incluir até 10 documentos, como esses aqui,
e eu tenho que procurar a proposta que foi aprovada. E aqui existem várias versões das propostas, até se chegar à aprovada. E para eu encontrar a proposta aprovada, eu encontrei até 7 tipos diferentes, com nomes diferentes de propostas, durante o tempo que o processo foi sendo montado. Ou seja, eu cheguei a analisar para cada processo até 110 arquivos. Então, foi uma procura que demandou bastante tempo e, depois entrando em contato com colegas, eu pude ver que ela poderia ser encontrada, talvez, de uma forma mais simplificada. Então, eu passei a procurar um despacho que a coordenação faz, ou então uma nota técnica, e em um desses 2 documentos fica registrado o número 6 da proposta aprovada. Então, a gente já consegue perceber aqui que nós estamos lidando com uma questão vital, que é a organização da informação dentro do SEI e a previsão de que o nome atribuído às propostas deve estar sendo um nome bem detalhado, talvez até acompanhado da data, para a gente mais rapidamente encontrar a proposta aprovada. Aqui o slide em inglês. E algumas sugestões e dificuldades que nós temos passado, né, durante esse tempo, que estão sendo compartilhadas com vocês aqui como metodologia, uma delas é a dificuldade em relação à redação da própria proposta. Alguns editores compartilham a informação sobre preservação e acesso pós-cancelamento nos anexos, o que algumas vezes a gente notou ser desnecessário. Algumas propostas são pequenas, então não haveria necessidade de vir nos anexos. Por outro lado, há propostas que são muito grandes, então eu estou trazendo como exemplo uma proposta que tinha mais de 300 páginas, e lá na página 253 aqui estavam as informações que nós estávamos buscando. Então, isso dificulta muito a análise e pode nos levar a cometer erros, como muitas vezes aconteceu, e eu tive que recomeçar a análise daquelas propostas. Uma outra dificuldade é em relação à especificidade das informações que vêm nas propostas. Por exemplo, eles muitas vezes trazem informações genéricas. Eu trouxe para vocês, literalmente, uma das editoras nos disse que divulgaria a respeito de preservação e de acesso pós-cancelamento da seguinte forma, que ela usaria esforços comercialmente razoáveis para nos passar a preservação e o acesso pós-cancelamento. Mas essa não é uma informação muito específica com a qual a gente consiga trabalhar. Primeiro, porque esforços razoáveis é um termo que é de identificação ambígua para ambas as partes. Outra editora nos disse que passaria essas informações para os usuários que se registrassem na página da editora, e talvez não seja necessário esse registro. Uma outra falou que fornece a preservação e o acesso pós-cancelamento na sua página, fornece online, desde que o portal pague $5.000 anualmente para ter acesso a essa informação, o que também já dá para a gente ver que não é uma maneira que seja tão vantajosa para a gente, já que nós pagamos caro em dólar e em euro pelo contrato, e ainda ter que pagar, além disso, mais $5.000, não é razoável para a gente. Ainda em relação a uma falta de informações específicas, eu trago, por exemplo, quando eles disponibilizam na forma de mídia. Alguns dizem, nós vamos mandar para vocês mídias, só que eles não dizem que tipo de mídias vão ser enviadas, como o processo vai ser feito, se as mídias vão ser enviadas apenas sob a nossa demanda, e também isso requer de nós, embora seja uma forma boa e prevista na preservação, isso requer de nós outro tipo de trabalho para manter
ativa a ponto de nós retirarmos dali informações de preservação. Por exemplo, nós teremos que fazer migrações constantes, atualização do software, manter essas mídias num ambiente onde elas possam ser conservadas em temperatura e umidade ideais. Então, nós temos algumas dificuldades. Uma outra, eles dizem que vão disponibilizar os conteúdos nos seus websites. Só que para a gente, muitas vezes, nas propostas, eles enviam o endereço genérico da página da editora. E aí a gente tem que buscar lá dentro toda essa informação específica, o que pode nos induzir a erros, o que não é o ideal. Uma outra informação é de que, para nós termos acesso ao PCA, eles exigem que nós façamos a ativação daquele conteúdo, mas eles não dizem a partir de quanto tempo o conteúdo vai estar disponibilizado depois que a ativação for feita, e nem como aquele conteúdo vai ser enviado para a gente. Ou seja, a gente tem percebido nessa metodologia que é preciso tomar muito cuidado com vários aspectos em relação às editoras, né? Uma vez que todo o nosso acervo é digital, a análise tem que ser feita com muito cuidado, com muito critério, observando vários detalhes que às vezes não estão inseridos nas propostas, e inclusive as informações nas propostas muitas vezes estão espalhadas em vários locais na proposta. E é importante também a gente lembrar que as editoras têm um grande interesse financeiro por trás de cada proposta, né? São contratos de valor muito alto, ainda mais agora, nesse período de pandemia, onde o dólar está muito alto, o euro também, e o real está desvalorizado. Bom, era essa a apresentação que eu queria fazer da metodologia. Agradeço novamente a oportunidade e deixo com vocês os meus contatos.